Olá, pessoal! Está no ar Caminhos, o programa de turismo da TV Unifra. Hoje você é o nosso convidado para conhecer a vinícola Velho Amâncio, uma das mais antigas da região. Aqui no estúdio vou conversar com a professora do curso de nutrição da Unifra, Tereza Cristina Blasi, sobre a história, fabricação e curiosidades que giram em torno do vinho. Além disso, se programe com a nossa agenda de eventos e confira a dica de viagem. O vinho é genericamente uma bebida alcoólica produzida por fermentação do sumo da uva, que tem uma história vinculada à religião, à saúde e à vida social. Para falar mais sobre estas questões e esclarecer algumas curiosidades relacionadas a esta bebida, vamos conversar com a professora do curso de nutrição da Unifra, Tereza Cristina Blasi. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, eu gostaria de saber inicialmente qual a origem histórica do vinho e como ele foi introduzido no Brasil. Ele tem uma história bastante longa, né? Se a gente for pensar, desde a era neolítica, 6.000 a 8.500 anos antes de Cristo, já se tem história, não se tem vinho, né? Porque não se poderia guardar vinho por tanto tempo, mas em ânforas, há resquícios de bebida que teriam essa origem. Então, uma bebida sendo tão antiga, ela atravessou toda uma história. E conforme você falou, à medida que o tempo foi avançando, a gente foi aprimorando. De fato, isso na Europa, que a gente pensa, né, o vinho, as uvas vieram da Europa, os pés de uva vieram da Europa, as videiras vieram da Europa, mas no início não era dessa forma. Tá? Se a gente for pensar, a gente tem que pensar em Turquia, que era a antiga Anatólia, né? Naquela região, e depois, com a migração dos povos e comercialização, isso foi se expandindo por toda a Europa. Uma questão muito importante se a gente for falar Brasil, né? A gente pensa, bom, vinho, quem produz é a região da Serra, é mais característica, hoje ainda bem, né? Santa Maria já está com produção também, já há bastante tempo, há muitos anos. Então, o que nós temos hoje de história? Se a gente for pensar, após o descobrimento do Brasil, em 1532, 1535, Martim Afonso de Souza, né, já foram trazidas as primeiras vinhas ao Brasil. Não necessariamente elas tiveram uma continuidade. E se a gente for pensar em Rio Grande do Sul, a gente pensa, bom, foram os italianos, conforme eu coloquei anteriormente, mas não é assim a história. No Rio Grande do Sul, as primeiras videiras, elas chegaram por uma região que nem se imaginava, que foi Rio Pardo. Então elas foram trazidas para uma outra região. Mas no Brasil, a partir de 1875, com a colonização italiana na primeira colônia, que é a região da Serra, e que hoje é a região mais que a gente tem como característica, como conhece em todo o país, como produtora de vinho, a partir de então, com a colonização italiana, nós começamos a produção de uva e, posteriormente, a partir disso, né, claro, a produção de vinho. E essas uvas que nós temos hoje, e que a maior parte de todas as colônias que vieram desses italianos, né, no Brasil, até nós temos aqui na própria região, né, a região da quarta colônia, elas eram uvas não viníferas. Tá? Não eram uvas apropriadas para fazer vinho, era um vinho de mesa que durava um período e pronto. Mas a partir do século passado... Para consumo, né? Isso, para consumo familiar. Não tinha uma grande... escala comercial. Uma expectativa ou uma escala comercial tão grande em relação a isso. E mesmo essas... uvas não viníferas, elas nós temos próprias cooperativas da região da Serra, algumas que tem lá, ou alguns produtores, já se vendia bastante vinho. Mas a comercialização e a parte da tecnologia, ela começou a partir dos anos 70, quando empresas estrangeiras vieram ao Brasil e se começou a se aprimorar isso com vinhos de uvas viníferas. E assim se deu, mais ou menos, colocando em uma pequena escala, né? Como veio as uvas ao Brasil e como nós, enquanto Brasil, começamos a ser produtores de vinho, né? No país, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de vinho, né? E assim, como é o processo de fabricação da bebida? É o mesmo para todos os tipos de vinho? Ele se diferencia.
Tá? Em relação a vinhos brancos e vinhos tintos, se eu tenho uma diferenciação, ou até um vinho rosado, né? Então, um vinho branco, ele pode ser feito de uma uva tinta, desde que eu não deixe a casca macerar junto, a casca no processo de fermentação. Um vinho tinto é feito com a maceração, e eu vou dar a coloração quanto mais tempo eu deixar essa casca para macerar. Tá? Então, eu vou ter a cor do vinho em relação a isso. E aí, em relação ao vinho tinto, né, a gente já pode falar que o processo é diferente uma coisa da outra, né? Então, eu posso fazer vinho branco com uvas brancas e posso fazer vinho branco com uvas tintas sem casca, certo? Então, o vinho tinto ele é feito com a casca, com a maceração da casca, e vai depender muito a qualidade desse vinho conforme o processo que ele for elaborado. A gente sabe que tem alguns dias da primeira fermentação, da segunda fermentação, e isso tudo é muito bem controlado por técnicos, que são os enólogos, né? Que são os responsáveis técnicos por isso. O que os enólogos eles fazem, então, professora? Bom, o enólogo ele tem uma importância muito grande. A gente sempre coloca que é através do enólogo que se descobre a alma do vinho, né? Se ele vai ter um aroma, se ele vai ter um buquê diferente, uma coloração diferente, todos essas competências se atribuem ao enólogo. E não é só na fabricação do vinho, mas é também desde o processo da colheita, a vindima que se chama, né? Eu vou fazer a colheita desse vinho. Ela é acompanhada por Ela é acompanhada por técnicos, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma escola de enologia que fica em Bento Gonçalves. Então, já se formam enólogos no Brasil também, devido à demanda que nós temos em relação à produção de vinho, né? E qual a diferença entre consumo e degustação? Bom, para degustação, né? Não deixa de ser um consumo e vice-versa, né? Mas quem tem a capacidade de degustar para determinar as qualidades de um vinho, tá? São os enólogos. Eles que têm com propriedade. Com propriedade, dizer que esse vinho ele tem um buquê, ele tem um corpo diferenciado, a coloração dele. E tem várias outras qualidades organolépticas, né? Em relação à própria estrutura desse vinho. Então, essa é a competência do enólogo e ele faz essa degustação. Mas nós, que gostamos de vinho, não somos enólogos, mas somos enófilos. Então, a gente gosta do vinho, então a gente também faz degustação. Isso permite, permite a gente fazer degustação. E eu digo, o vinho é uma bebida que ele tem corpo, ele tem vida. É uma bebida fantástica em relação até às propriedades, né? Se eu for falar em relação às propriedades... eu não diria nutricionais, mas as propriedades que ele tem em relação à composição fenólica e aos benefícios para a saúde. Exatamente, eu gostaria de questioná-la, por que o vinho ele é tão indicado para a saúde? Ele tem uma indicação, né, pela composição fenólica dele. Então, ele tem vários compostos dentro dessa composição fenólica que funcionam como uma atividade antioxidante dentro do nosso organismo. Então, eles diminuem, vamos colocar assim, de forma mais clara, né? Eles diminuem o processo de envelhecimento. Não é só o processo de envelhecimento a nível de aparência, né? Mas é minhas artérias, minhas veias. Como é que vai ficar a estrutura disso? Ele ajuda a não oxidação das gorduras. Então, tem alguns artigos colocando o vinho como um dos elementos que aumenta a HDL, que é aquela proteína de alta densidade que serve para proteger, tá, a minha função cardíaca, as minhas artérias, as minhas veias, né? Então, o vinho tem propriedades maravilhosas. E como nutricionista, a senhora indicaria... Qual a quantidade de vinho para ser consumida diariamente? Bom, nós não tem uma idade também específica que se pode consumir? Que não se pode? Nós, enquanto nutricionistas, pelo vinho no Brasil não ser determinado como alimento, a gente não pode indicar que se tome como alimento. Mas no conhecimento que nós temos e na formação que a gente tem, que a gente trabalha, até em sala de aula, e o que a literatura científica nos coloca, existe uma dosagem, tá? Que nós podemos tomar. A gente sempre recomenda, né, que adolescente não tome vinho, né? Embora a gente tenha conhecimento dentro da história da evolução aqui no Rio Grande do Sul, que o vinho era quase como água e se começava a tomar vinho desde a infância.
Quem sabe seja por isso que nós temos tantas pessoas longevas na Serra, né? São pessoas que têm uma idade maior, quem sabe seja por essa atividade antioxidante. Mas a quantidade recomendada hoje, e até pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o que nós temos como fator benéfico que não causaria nenhum problema à saúde? Bom, primeiro, vinho é uma bebida alcoólica, ok? Sim. Então eu tenho que ter comedimento. E, para tanto, o que é importante em relação à ingestão do vinho é que mulheres ingiram em torno de 125 ml pelo limiar em relação ao álcool das mulheres ser menor e para homens 250 ml. Essa seria uma dosagem benéfica à saúde. Diariamente? Diariamente pode-se tomar. Aí tem alguns poréns, né? Nós temos que verificar se essa pessoa tem algum problema de saúde. Se ela tem problema de hipertensão, se tem algum problema respiratório, se tem algum problema hepático. Então, eu tenho que verificar para que pessoa que pode tomar vinho. Ah, primeiro eu tenho que verificar a ingestão de medicamentos que não podem ser cruzados com uma bebida alcoólica. Então, existem algumas limitações em relação à ingestão de vinho. Então, a pessoa, de preferência, que ela não tome nenhum medicamento, tá? Que não tome nenhum medicamento e que use isso diariamente na sua vida, né? Como regra básica para a longevidade, é o que a gente tem história. Em média, então, 125 ml para mulheres e 250 para ml homens. para homens. Mas uma questão bastante importante, Maureen, que a gente tem que citar e para que esse vinho não cause nenhum transtorno e para que ele seja melhor consumido, seria sempre as refeições. Tá? Alguma específica ou melhor? Não, ou almoço ou jantar, que ele seja ingerido junto com a refeição. Aí aquele limiar do álcool, ele vai ficar mais tranquilo em relação a isso. Claro. Eu não vou ficar tonta nem nada. Porque geralmente um vinho de boa qualidade, ele tem mais de 12 GL, que seria a graduação alcoólica, e vai até 14, 14,5. Já é uma graduação alcoólica maior. Então, aquela velha história, né? Vai tomar vinho também da mesma forma. Se beber, não dirija. Embora ele seja uma bebida de extrema, digamos, concentração de produtos excelentes para a saúde, como antioxidante, mesmo assim a gente tem que ter comedimento em relação à bebida. E aquilo que eu falei para você, né? O vinho tem alma. E eu sempre penso o vinho como uma bebida que não deva ser ingerida em solidão. É uma bebida para ser comemorada, né? Como faziam os gregos, como faziam os romanos, e justamente isso, professora, brevemente, que infelizmente o nosso tempo está terminando. Durante a Idade Média, a Igreja Cristã ela era uma firme apoiadora do vinho, principalmente na missa, né? Na missa católica. Então, quais as ligações e os simbolismos criados no vinho em relação às religiões? Em relação à Igreja Católica, que nós temos bem esclarecido dentro da própria literatura, é o vinho na forma de sangue de Cristo, como a gente vê todo o preparo de uma missa, toda a evolução dentro dessa celebração, é o sangue de Cristo. Então, tem um significado muito grande, tá? Um significado, digamos, quase que sagrado. Só que o que a gente pensa, né? A gente até coloca o vinho do padre é o melhor vinho que tem, mas ele tem um significado muito grande em relação à espiritualidade, em relação à religião, em relação a se colocar presente dentro da igreja. Mas uma questão bastante importante em relação ao vinho, deve-se colocar que após o século XV, século XVI, século XVII, principalmente século XVI, século XVII, quem manteve toda a cultura do vinho por esse fator foi a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica, até nós temos uma história muito presente na cidade de Épernay, na França, né, que é a região produtora de champanhe. Nós temos lá um monumento muito grande lá na Moët Chandon de um frade que era o Dom Pérignon. Dom Pérignon foi um dos responsáveis pela descoberta da champanhe, por aquela bebida que borbulhava e a tampa estourava. Então ele foi um dos descobridores. Por quê? Porque se usava isso. Então dentro da igreja e esse cultivo
do vinho para ser usado, ele teve grande benefício na evolução, na tecnologia e na manutenção, até na preservação de algumas espécies de vinho de varietais. Tá, infelizmente o nosso tempo é curto, está terminando. Eu agradeço a sua presença e a sua entrevista aqui no programa. Obrigada, Maureen, obrigada a todos. E agora, então, fique com a nossa agenda de eventos. Depois do intervalo, confira na reportagem de Jaiana Garcia um pouco mais sobre a fabricação de vinho na região. O intervalo é breve, não saia daí, o Caminhos volta já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. O programa Caminhos está de volta e confira agora a dica de viagem. Hoje a nossa dica de viagem é para Posadas, na Argentina. Este destino é feito geralmente no verão. Em Posadas você poderá passear nas margens do Rio Paraná, visitar a Catedral São José, ir ao Museu Municipal e passear na Costaneira. Este destino você encontrará na nova agência de turismo. A vinícola Velho Amâncio já está há 26 anos no mercado e vende vinhos para todo o Brasil. A fábrica fica próxima à Estrada do Peral, na divisa entre as cidades de Santa Maria e Itaara. Um lugar cheio de charme, com detalhes rústicos e muito aconchegante. A vinícola Velho Amâncio, além de ser um local onde são produzidos vinhos de padrão internacional, também é uma ótima opção de passeio na região. O pessoal pode vir conhecer a nossa parte produtiva e degustar nossos vinhos. Ver qual é o que mais lhe agrada. Nós temos vários tipos de vinhos. Conhecer aqui nossa hosteria. A empresa familiar, que começou com a fabricação de cachaça, se tornou vinícola em 1986. Hoje, a última geração da família toma conta da produção. A bisneta de Amâncio Pires de Arruda, formada em agronomia, com mestrado e doutorado em alimentos, é a enóloga responsável. E ela nos conta o segredo de um bom vinho. A primeira coisa para a gente ter um vinho de qualidade é ter uma boa uva. Então a gente diz que de uma boa uva a gente pode fazer um bom vinho ou um mau vinho, aí depende da nossa técnica aqui dentro. Mas de uma má uva a gente não consegue fazer um bom vinho, né? O trabalho aqui na vinícola, o que a gente faz é transformar da melhor maneira possível a uva em vinho. A gente não tem muito como mexer. O vinho é algo interessante porque ele não leva muito... A uva é a essência da uva, né? A gente não pode adicionar no vinho corante, não pode adicionar água, não pode adicionar aromatizante. Então, é as características da uva mesmo que se transformam em vinho. Então, a primeira parte a gente começa com a parte da moagem. Então, a uva precisa sofrer o processo de moagem, sofrer o processo de fermentação alcoólica e depois o vinho será envelhecido, dependendo do vinho, por 6 meses ou 3, 4 anos. A vinícola produz cerca de 50 mil litros de vinho por ano. Para isso, são necessários mais ou menos uns 80 mil cachos de uva. E um dos segredos para uma boa bebida está na colheita, que deve ser feita na época certa para cada tipo de vinho. O
período de colheita é de janeiro a março. O vinhedo possui uma área de 5 hectares, onde são plantados 16 mil pés de uva. Nesta época, algumas já entram no período de floração. Mas quem pensa que uva é tudo igual, está enganado. Cada tipo de vinho é produzido com uma qualidade diferente da fruta e com processos de fermentação específicos. Vinho branco é um vinho mais delicado, que exige mais cuidados. O vinho tinto é um vinho um pouco mais tranquilo para se fazer. O vinho branco é um vinho mais trabalhoso, que exige mais tecnologia do que propriamente o vinho tinto. O espumante que nós fazemos aqui na vinícola é o método Champenoise, que é o mesmo método da França. Então, claro, quando a gente colhe a uva, a gente já colhe pensando que ela vai ser transformada em espumante. Então ela já é colhida com umas características diferentes. É um vinho mais ácido, com menor teor alcoólico. Com aroma também a gente procura um aroma um pouquinho diferente do que se fosse um vinho branco comum. E o espumante a gente começa a fazer ali por maio. Aí ele vai para dentro da garrafa e sofre uma segunda fermentação dentro da garrafa. E lá por dezembro as primeiras garrafas começam a ser liberadas. Deu vontade de tomar um bom vinho mesmo com o calor? Pois então, anota as dicas da Aline. Normalmente a gente sempre associa vinho com inverno. Mas a gente tem notado aqui na vinícola que com o passar dos anos, nosso movimento, claro, janeiro e fevereiro é um movimento bem reduzido, mas ano a ano a gente nota que os consumidores estão se acostumando a consumir o vinho mesmo no verão. Então, claro, tem que ter alguns detalhes. Então, no verão você pode consumir um espumante, um vinho branco bem gelado e até mesmo um vinho tinto. Só que tem que ser um vinho tinto refrigerado. A ideia que a gente tem também é que vinho tinto é temperatura ambiente, aí não tem como você tomar um Cabernet a 30 graus aqui em Santa Maria. Então, se for um vinho tinto mais leve, também pode ser, e desde que ele esteja gelado. Depois de conhecer o processo de fabricação e receber dicas da enóloga, corre para a vinícola, faça um passeio e proponha um brinde a quem estiver junto. E aí, gostou? Essa é mais uma opção de passeio na nossa região. Se você se interessou, pode agendar uma visita lá na vinícola pelo telefone 32 25 5503. Hoje o Caminhos fica por aqui. Agradeço a companhia de você aí de casa. Lembrando que se você quiser enviar sugestões para o programa, entre em contato pelo e-mail tvunifra@unifra.br. As edições do programa Caminhos também estão disponíveis na internet. É só acessar o canal Unifra Online no YouTube. Até semana que vem. Tchau!